meus irmãos, nós estamos aqui muito felizes, nós também com muita saudade dos irmãos, saudade, mas que nós não podemos estar juntos por causa do coronavírus, mas no nome do Senhor Jesus, lá já Deus vai eliminar esse coronavírus e vai abrir as portas da igreja, nós estamos juntos de novo, novamente, louvando e glorificando esse nome maravilhoso. Eu estou sentindo saudade da escola militar, dos cultos da Santa Ceia, que eu costumo falhar, mas da Santa Ceia, mas Deus está preparando para nós, viu? Deus fala, Deus está preparando algo tremendo para nós hoje. Só isso. Eu também quero falar com os irmãos que a gente está dentro de casa. Nos princípios, eu fiquei assim meio apavorada e tudo, porque eu estava acostumada 3 dias no educativo, 3 dias no alongamento e saindo. Então, eu fiquei muito triste nos primeiros dias. Mas eu já conformei que é uma coisa que o Senhor, a gente está esperando a vontade do Senhor. E nos encontros eu converso com uma das irmãs, elas ligam para mim, estou muito satisfeita. Ontem eu assisti Irmã Expedito falando, fiquei muito satisfeita de conversar com ela. E que breve, se Deus quiser, nós estamos juntos lá na igreja, reunidos em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Com muita alegria que eu venho falar para vocês desse tempo que estamos vivendo. Um tempo tão diferente, né? Nunca imaginei viver um tempo presa em casa sem poder sair. Eu via na TV o pessoal na China, no Japão, usando aquelas máscaras, e hoje todos nós, para proteção nossa e do próximo, devemos usar para sair, não é mesmo? É um tempo de ficar em casa com os familiares, poder ter um relacionamento mais gostoso com eles, diário, e buscar também um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Eu tenho buscado mais, tenho lido mais a palavra, me dedicado mais à oração e quero incentivá-los, né? Porque a palavra de Deus nos anima, nos encoraja, nos traz consolo. E em Isaías 55:6 diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E essa é a minha palavra. Vamos buscá-lo, buscar intimidade cada dia mais. E que a palavra de Deus te traga ânimo e coragem para viver os dias tão difíceis, distante dos familiares, distante dos irmãos da igreja, mas não distante do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a todos, que este o encontrem com saúde. Um abraço. A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse tempo de isolamento, de distanciamento, com certeza nos traz uma enorme saudades de estarmos juntos, sorrir, abraçar, contar as experiências, contar as bênçãos e também dividir nossos anseios com os irmãos. Mas o certo é que estamos passando por um período difícil de ser entendido, mas que com certeza nos dirá muito sobre o que devemos fazer e de que forma devemos proceder para realmente fazermos a vontade do Senhor. Esse período de incerteza nos traz muitas dúvidas, muitos questionamentos, perguntas, maioria sem respostas, mas se buscarmos no Senhor, com certeza ficaremos tranquilos. Eu lembro aqui do Salmo 23 que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E ainda em Salmo 55, 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Ele jamais deixará que um justo seja abalado. Irmãos,
Nos últimos tempos, eu e minha esposa passamos por um período assim de dúvidas, inseguranças e confesso que de medo. Minha esposa estava para ter a nossa neném, a nossa Alice, e com a aproximação do tempo de gente recebê-la em nossas mãos, veio esse surto de doença, esse surto de vírus, e com isso veio também os questionamentos: como que vai ser no momento do parto? Como que vai estar os hospitais? Vamos ter atendimento? Os hospitais vão estar sobrecarregados? Como que vai ser? E humanamente falando, a gente fica com medo. A gente fica com medo da mãe ir para ganhar a neném e chegar lá, o hospital está lotado, infestado de vírus. Mas o certo é que, como diz em Salmo 23, o mundo virou um vale de morte. Nós estamos à mercê desse vale, nós estamos à mercê da sombra da morte o tempo todo, porque os noticiários da televisão só diz que morreu aqui e ali, e é muito. Mas o certo é que, ainda que a gente esteja andando nesse vale, paralelo à sombra da morte, se o Senhor está com a gente, o cajado dele nos consola. O Senhor nos sustenta. O Senhor não deixa que o justo seja abalado. E o certo é que, para garantir que as promessas do Senhor cumprem, a nossa Alice já está nos braços, graças a Deus, saudável, ela, Márcia, minha esposa e mãe da Alice, é lógico, nos trouxe muita felicidade, muita alegria, e que eu não vou cansar de agradecer a Deus. E eu penso que o dia que não tivermos nada para falar para o Senhor, devemos dar a Ele glórias, porque em Efésios diz que nós fomos criados para louvor da glória do Senhor. Se permanecemos no Senhor, se fazemos a vontade do Senhor, de forma que podemos dar a Ele graças, glórias e louvor por tudo, por todos os nossos atos, nós estamos participando dessa glória do Senhor, porque foi para isso que Ele nos criou. E eu sou muito grato a Deus, junto com minha esposa, porque Ele nos confiou mais uma criancinha abençoada, linda, perfeita, assim como as outras duas primeiras. Somos uma família no Senhor e por isso não tememos mal algum, porque o Senhor é o nosso consolo. Um abraço a todos e que Deus seja o consolo de todos também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até breve, quando podemos nos reunir, nos abraçar e nos festejar por mais uma vitória. Em nome do Senhor Jesus. Abraço. A paz. Olá, meus queridos irmãos. Como é bom ver alguns de vocês por meio de vídeos, às vezes encontros casuais no supermercado, na rua, a gente dá um tchauzinho assim de longe, fica resistindo à tentação para não dar um abraço, mas por enquanto a gente se contenta com isso, né? Gostoso também ouvir um pouco do que Deus tem feito na vida de alguns, como os testemunhos dados aí antes dessa mensagem. E o que eu tenho para compartilhar com vocês nesse breve vídeo não deixa de ser um testemunho. Nesse momento em que a gente não tem tido os nossos encontros presenciais, não estamos encontrando com os irmãos para buscar o Senhor juntos, para estudar mais a palavra de Deus, às vezes
muitos de nós pode estar se sentindo um pouco perdido, às vezes enfraquecido, com dificuldades de buscar o Senhor, com dificuldades de orar, de ler a Bíblia. E eu tenho pensado que às vezes isso tem prejudicado a fé de algumas pessoas. E às vezes, de fato, como a gente não está encontrando, o cansaço ele vai bater. Ele bate, na verdade. Eu já tenho ficado um pouco cansada de ficar em casa, às vezes fico estressada. E pode ser que o desânimo vai chegar. Mas uma coisa eu quero dizer, eu quero lembrá-los que o Deus que nós conhecemos, ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que não mudou e ele nunca mudará, ele permanece o mesmo. E em todo momento o Senhor ele está de braços abertos, esperando para que a gente busque, para que a gente vá ao encontro dele, para conhecê-lo cada vez mais. E o nosso objetivo na caminhada cristã é esse, nos aproximarmos mais do Senhor. O nosso alvo é Jesus, como se Jesus estivesse lá na frente e a gente vai caminhando em direção a Ele, procurando ser como Ele. Quanto mais a gente aproxima do Senhor, mais a gente fica parecido com Ele e mais perto do nosso alvo a gente fica. E a caminhada cristã muitas vezes é comparada com uma corrida. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, fala o seguinte: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Outra versão diz: desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. O que tem embaraçado os seus pés na sua caminhada? Nesse momento a gente está passando por lugares estranhos, por lugares em que a gente não esperava, é algo que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois. Acho que é um momento que de fato a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Vários decretos saíram, tem que ficar em casa, às vezes surge uma conversa que está para ser liberado, o comércio vai abrir, está surgindo vacina então o vírus vai ser destruído em breve, mas a gente não sabe de nada na verdade. Mas a nossa caminhada continua, nós continuamos correndo em direção ao nosso alvo. E o que tem embaraçado os nossos pés nesse momento? O que tem sido embaraço nessa sua caminhada? A Bíblia diz: desembaraçando de todo peso e pecado. Imagina você estar caminhando e algo embaraça ali na sua perna e você começa a ficar com dificuldade e isso pode te levar até para o chão. Na nossa caminhada cristã não é diferente. Muitas coisas podem nos embaraçar e nos levar à queda. E a gente precisa estar atento a isso. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. O que tem te tirado do foco? O que tem feito você olhar com medo as circunstâncias ao redor e deixado de olhar para Jesus na sua caminhada? Eu sugiro que ao final dessa reflexão você pegue um papel, pegue uma caneta e anote, reflita o que tem sido esse embaraço nas suas pernas, o que peso tem estado sobre os seus ombros que o tem dificultado na sua caminhada. Reflita sobre isso e anote, para que a partir disso você consiga tomar uma atitude para eliminar esses empecilhos na sua caminhada. Como hoje se comemora o Dia das Mães, eu não poderia deixar de pensar com carinho em vocês, em nós, na verdade, mães. E há um bom tempo eu venho refletindo e conversando com outras mães, eu concluí que é uma realidade na nossa vida, que algo que embaraça muito os nossos pés na nossa caminhada, acontece com muita frequência, é a culpa. A culpa muitas vezes assola as mães de uma forma que não acontece com nenhum outro. E se a gente for pensar, desde quando a gente está grávida, a gente já se culpa. Eu peguei uma anemia porque eu não alimentei direito, o bebê nasceu, eu não pude amamentá-lo até a idade apropriada porque eu tive que sair para trabalhar e tive que deixar meus filhos ao cuidado de outras pessoas. Isso tudo vai gerando uma culpa na gente.
Ah, meu filho caiu, machucou, é porque eu não olhei. É uma disciplina que foi feita de forma inadequada, porque eu fiquei com falta de paciência, eu fiquei nervosa na hora. E tantas outras coisas. Se a gente for fazer uma lista, a gente vai poder listar muitas coisas que a gente se culpa por algo que aconteceu ou que deixou de acontecer com o nosso filho, por algo que a gente fez ou que a gente deixou de fazer. E quantos de nós vivemos carregando culpas, carregando esse peso sobre os nossos ombros? Muitas vezes é uma culpa por algo que de fato não foi algo errado, mas a gente se questiona, a gente começa a ficar com tanto peso e pensando que aquilo estava errado, que de certa forma isso cega a pessoa e vira de fato um embaraço na nossa caminhada. Se isso tem acontecido na sua vida, reflita sobre isso. Às vezes é algo que de fato não foi errado, mas nas suas emoções, na sua cabeça, isso está te consumindo, isso está te levando para um lugar que não é o seu foco, que não é chegar até Jesus. Pelo contrário, isso tem te afundado e te levado para mais para o chão, né? Muitas vezes essa culpa é de um pecado. Às vezes o que você fez de fato foi errado. Quando, por exemplo, a gente disciplina os nossos filhos de uma forma inadequada, porque ficou impaciente, a culpa é nossa. A gente que deveria ter tido domínio próprio e não brigado com o menino daquela forma naquele momento. Mas isso acontece. Nós somos seres humanos e nós pecamos. Mas o mais interessante disso tudo é que o Senhor ele está pronto para nos perdoar. A Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se a culpa que você carrega é por um pecado que você cometeu, livre-se dessa culpa. A partir do momento que você se arrependeu, que você confessou o seu pecado, o Senhor ele é fiel e justo para te perdoar e te livrar de toda injustiça. Ele nos torna justos quando nós nos arrependemos e nos achegamos até Ele. Culpa é diferente de arrependimento. O arrependimento ele é dinâmico, ele te leva a uma mudança de atitude. Quando você se arrepende, você é levado a uma mudança de atitude. Você vai fazer diferente do que você havia feito. Pelo menos esse é o seu propósito e você vai lutar para que isso aconteça. A culpa não, a culpa ela te trava. Você vai se sentir culpada porque fez algo errado e não vai conseguir sair do lugar, porque é o embaraço nos nossos pés que nos impede de seguir em frente na caminhada. A culpa te deixa imobilizado e isso vai te travar de seguir em frente e chegar ao nosso alvo, que é Jesus Cristo. Então busque em Deus o arrependimento para suas atitudes. Se você ainda não compreendeu que foi um pecado e que precisa se arrepender, busque de Deus isso. Busque de Deus essa certeza, essa convicção de que houve um erro de fato, que Ele te leve onde você caiu para que você possa levantar e se reerguer com o perdão do Senhor sobre sua vida. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, eu não vou ler o texto todo, depois vocês podem ler, mas eu vou ler alguns versículos, que diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A graça do Senhor, ela é derramada sobre nós. Não é por uma atitude nossa, nunca foi sobre nós o que nós fazemos ou o que nós deixamos de fazer, mas tudo é sobre Ele, é sobre a graça do Senhor. É sobre o favor imerecido
de Deus em nossas vidas. O perdão de Deus é um presente, é um dom, é uma dádiva. É a perfeita demonstração da maravilhosa graça de Deus, que nos devolve a vida. A graça do Senhor é infinita. E como diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, por que nós insistimos em deixar a culpa sobre nós? Por que nós insistimos em carregar esse fardo? Eu lembro daquele filme O Peregrino, não sei quem já viu, mas é um homem que ele carrega um fardo nas costas e ele faz uma longa caminhada com esse fardo. Muitas vezes, o Senhor, ele já declarou, nós já entregamos a nossa vida ao Senhor, já fomos perdoados e às vezes a gente continua carregando esse fardo, que é a culpa pelos nossos pecados. Mas o Senhor, ele já te perdoou. Ele já retirou de sobre você a culpa do pecado. Então, livre-se desse fardo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Que o Senhor nos fortaleça nessa corrida. E que em meio à crise que a gente está vivendo, nós possamos caminhar ou correr a passos largos em direção ao nosso alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor.